Oi, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? E amém, né? Esse dia, 10 de outubro de 2020. Pois é, irmãos, essa gravação de hoje aqui, esse vídeo de hoje, é o vídeo de número 201, né? Então já vão ser, né? 201 vídeos que nós fizemos, né? Para nos consolarmos aí pela palavra. O primeiro vídeo foi no dia 26 de março de 2020, né? E lá naquele vídeo, no dia 26 de março de 2020, nós começamos a falar, né? Ali do capítulo 24 de Mateus, né? Que nos inspirou desde o início, por causa do sinais, né? Da vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, né? E aí, a partir dali do capítulo 24 de Mateus, nós viemos andando, meditando, né, pelas veredas, né, direitas do Deus vivo, pela sua palavra, e chegamos aqui no Isaías 45, né, no versículo 12, que nós vimos ontem, vamos repetir hoje, porque nós estamos aqui o quê? Seguindo as virgens prudentes, né? Que são aquelas pessoas da igreja que ouvem e executam a palavra, né? Então essas virgens é que vão ser arrebatadas naquele dia que ele vier arrebatar a sua igreja, né? E aí nós temos que estar vigilantes, porque para não sermos contados no meio das virgens imprudentes, né? Das loucas, né? Que não colocaram azeite nas suas lâmpadas, né? Então, nesses 201 vídeos, nós procuramos fazer exatamente isso, falar sobre as virgens prudentes. Bom, e aqui no Isaías 12, está escrito o quê? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então está aqui o Senhor declarando, né? Foi eu que criei, eu criei o homem, criei todas as coisas, eu sou o Criador, né? Não é isso? Aí no versículo 20, do capítulo 45 ainda, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, inclusive, naquela época já tinha lá as procissões, né? Não é só agora não, né? Aliás, em todas as épocas, né? Os homens, né, criaram deuses, faziam procissões, né? Ofereciam sacrifícios, né? Inclusive, tinha gente que oferecia os seus próprios filhos, né? Em sacrifício. E isso contaminou Israel, né? Israel estava contaminado, ao ponto de Manassés, que era um rei, né? Ele fez essa abominação. Ele sacrificou o seu filho, né? A Baal, né? Se não me engano, acho que é Baal. E vamos continuar. Aí no versículo 22, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
né? Olhai para mim, né? Olhai para mim, olhar para o Senhor Jesus, né? E aí ele tem o poder de te salvar, né? De nos salvar, não é isso? No capítulo 46, no versículo 7, aqui no 46 ele já está começando a falar da Babilônia, né? São as profecias contra a Babilônia. A Babilônia, nós sabemos que representa aqueles três sistemas lá, né? O sistema econômico, político e o religioso, dos homens, né? Porque quando Deus fez a aliança com Israel, lá no Monte Sinai, ele disse o quê? Falou, ó, vocês vão, né, criar lá um reino sacerdotal. E a lei de Moisés, para a criação desse reino sacerdotal, ela prevê o quê? O sistema econômico, político e o religioso. Então tem as leis, né, tem as leis que são próprias do sistema econômico que eles deviam executar lá na Terra Prometida, tem as leis do sistema político, né? E tem as leis da adoração, né, que Deus queria que eles fizessem. Não vou falar de sistema religioso, porque ali não era religião, né? Ali era o quê? Ali era adoração, sistema de adoração ao Deus que criou os céus e a terra. E nós sabemos que Isaías fala de Babilônia, ele está falando do reino de Babilônia, mas ele está falando também do reino de Satanás lá na frente, né? Antes do milênio. Então vamos ver aqui o que está falando aqui. No verso 7, ele diz o quê? Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Está falando do quê? Dos ídolos, né? Quer dizer, o sistema de adoração, sistema religioso já, né? Aqui já é o religioso, que estava contaminando a Israel e a Jacó. Mas ele está falando também das nações ali, né? Mas a contaminação estava lá no meio de Israel, não é isso? Israel estava fazendo também abominação. Então, verso 7 nós vimos, agora vamos ver o 10, né? 46, 10, que diz o quê? Vamos ver aqui o 9, né? Porque tem ligação. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Então nós estamos vendo aí Deus todo o tempo, né? Ensinando, aconselhando e animando aquele povo, né? Rapaz, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu protegi vocês, tirei vocês do Egito. Fizemos uma aliança lá no Monte Sinai. Dei essa terra aqui para vocês. Vocês conquistaram a terra aí, né? Sem nenhum esforço. Porque eu ajudei vocês, eu guerriei no lugar de vocês, né? Eu fui o guerreiro. Eu venci as nações, não foram vocês. Vocês eram fracos diante delas, vocês não tinham nada, né? Vocês tinham apenas o quê? Tinham o corpo de vocês só, né? E a vontade, só o que eu queria de vocês era a obediência. Era só vocês me obedecerem e vocês iam ter todo o domínio de todas essas nações aí, e todas as honras. Mas vocês não obedecem, rapaz. Então ele está todo o tempo dizendo, ó, eu sou o Criador, eu fiz, ó. Então, por que eu sou? Como é que eu provo que eu sou o verdadeiro Deus? Porque no princípio eu falo das coisas que vão acontecer no fim, né? O que ele disse aqui.
Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, né? Então, eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, né? O que eu digo, assim acontece. O que eu digo, assim acontecerá. Eu determino e também o farei. Eu determino, eu faço, eu fiz, né? Eu faço. Faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Então, o que ele fala acontece, porque o poder dele está na palavra, que é o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o grande mistério do nosso Deus, né? Então ele está todo o tempo convencendo o povo. Por que vocês vão, né, fazer um ídolo de pau, rapaz, de pedra, né? Vão colocar um animal como Deus, que não tem entendimento, não fala, né? Um Deus de pau que não fala, que não vê, que não, né? Por que vocês fazem isso? Eu sou o verdadeiro Deus. Olha aí para as coisas que eu fiz, rapaz. As obras que eu fiz com vocês. Eu tirei vocês do Egito, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram de lá, né? Atravessaram o Mar Morto, venceram o reino, um dos reinos mais poderosos da terra, né? Sem fazer nada. O que foi que eles fizeram? Apenas crer, né, e obedecer. É só isso que Deus queria deles. E de nós também, né, irmãos? Porque nós somos testemunhas do Deus de Israel. Amém por isso. Graças a Deus. Vamos terminar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus assim o permitir. Amém. Paz seja com todos nós.